Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo essa aula, mas essa é a nossa última aula do terceiro bimestre, tudo bem? Aqui do terceiro ano do ensino médio. E nós vamos dar continuidade no nosso assunto do bimestre, que é o assunto da liberdade, vendo um dos pensadores, assim, digamos, um dos mais significativos, um dos mais expressivos, um dos mais importantes com relação a esse conceito da liberdade na filosofia contemporânea, que é o Jean-Paul Sartre, ok? Então olha só, aqui a gente começa com uma das frases assim mais significativas dele, né? O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós, ok? Então assim, essa frase ela se insere dentro de um contexto em que o Sartre ele está expondo aí a sua teoria, que é chamada de existencialismo, tá? No sentido de que a gente precisa considerar que muitas coisas na nossa vida nós não temos o controle, né? Nós não temos liberdade de mudar, mas nós sempre teremos a liberdade de interpretar e de nos relacionar, de deixar com que as coisas nos afetem da forma como nós escolhermos. Tudo bem? Ou seja, as coisas que acontecem, muitas vezes a gente não tem controle, mas a gente sempre pode ter a liberdade de interpretar e de certa forma, de se relacionar com as coisas diante, né, da escolha que a gente tiver. Então, olha só, o existencialismo, que é essa teoria, né, do Sartre, que coloca a liberdade como algo central na vida do ser humano, coloca sobre o homem toda a responsabilidade por suas ações. Ou seja, o ser humano, para o Sartre, ele não tem desculpas, né? Muitas vezes a gente vai dizer, eu sou, digamos assim, um fracassado porque meu pai era alcoólatra, ou então porque eu nasci em determinada época histórica, ou então porque não fizeram, digamos assim, não me deram carinho, não me deram amor, não me deram atenção, ou seja, aquela mentalidade de sempre se colocar como vítima da situação. Isso que o existencialismo ele não autoriza. Por quê? Porque apesar de muitas coisas você não ter escolha, seu pai, a época em que você nasceu, o carinho ou a atenção que a sua família te deu, isso você não teve escolha. Mas você ainda pode escolher o que você faz com isso. Ou seja, você é responsável por todas as suas atitudes, por todas as suas escolhas. Então, o ser humano, ele é um ser humano de responsabilidade. Então, liberdade está sempre junto com responsabilidade dentro do existencialismo. Sartre, então, ele parte do seguinte princípio, né? A existência ela é anterior à essência. Isso é uma revolução para a filosofia, né? Ou seja, é uma mudança de paradigma, porque a filosofia antes de Sartre sempre acreditou, os filósofos sempre defenderam isso, de que o ser humano ele é a realização de uma determinada essência, né? Tudo que existe, existe como realização de uma essência, ou seja, como se fosse uma programação na qual a existência é a realização dessa programação. Bom, para o Sartre isso não é verdade. O fato primordial é a existência. Nós somos lançados, somos jogados na existência e a partir dessa existência, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, da nossa perspectiva, nós vamos construindo a nossa essência. Então a nossa essência é uma construção a partir da nossa liberdade, ok? Continuando aqui, olha só. Então, o que é o nosso eu em nós, né? O que é a construção desse eu? Essa consciência, ela é uma junção entre coisas do nosso interior e coisas do nosso exterior, né? Aquilo que é externo a nós. De acordo com Sartre, esta experiência interior, primordial da consciência, se caracteriza pelo nada. Ou seja, existe um vazio dentro do ser humano, um nada dentro do ser humano. Este nada é um vazio que tenta preencher-se com aquilo que encontra no exterior. Ou seja, este nada interno a nós faz parte da nossa essência, que nos joga, digamos assim, num caminho, num espaço amplo de liberdade. A gente fica um pouco defeso.
A gente é indefeso. Então nós vamos olhando para o nosso exterior, né, ao externo de nós, e vamos tentando agregar, né, olhares, agregar situações, agregar experiências que vão nos constituindo. Ou seja, a construção do nosso eu é baseada em referências externas. É como dizer que construímos nosso eu com base em referências externas. Então, nesse sentido, olha só, aqui eu trouxe uma coisa para ilustrar isso, né? Pensa numa cebola, né? A cebola é como se fosse a gente, tá? O que ela é no fundo? No fundo, existe aqui uma casca, né? Se você pega e corta, começa a descascar essa cebola no intuito de descascá-la, você vai tirando uma casca, uma camada de casca, uma camada de casca, outra camada de casca, até chegar num nada. O nosso eu, ele é assim, né? Ou seja, nós somos um nada que vai se constituindo diante, assim, da sua personalidade, a partir das suas escolhas, com base em referências externas, que são como cascas que nos envolvem, né? Então, assim, eu sou filho da minha família, desenvolvi ali uma casca, uma aparência do meu ser performático ali dentro do núcleo meu familiar. Aí eu vou para uma escola, vou transformar, a minha casca vai se alterar, né? Eu vou construir uma casca sobre aquela casca de filho, a casca do aluno que eu sou, que é uma forma também de me proteger nesse ambiente externo. Aí eu vou para a cidade, me relacionar com outras pessoas, na minha igreja, vou construir o que? Uma outra casca por sobre essa casca. E assim é a nossa existência como um todo, construção de cascas sobre cascas. E no fundo, o que existe ali no meio do nosso eu? Um nada, um vazio existencial. É justamente por esse vazio existencial que nós somos lançados à liberdade, porque nós sempre podemos escolher qual casca nós vamos construir como sendo o nosso eu, como sendo aquilo que nos define, como sendo a nossa essência, né? Ou seja, é sempre uma construção posterior, porque o fato primordial é a existência. Tá? Então, assim, para o Sartre, né, para concluir aqui, a existência precede a essência, ou seja, primeiro a existência que vai construindo a nossa essência com as nossas escolhas e com as manifestações ou influências externas. Tá? Com isso, quer dizer que o homem primeiro existe no mundo e depois se realiza, se define por meio de suas ações e pelo que faz com a sua vida. Então, assim, viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Nada nos determina. Tudo bem? Então esse é o nosso conteúdo de hoje. Responda aqui as nossas questões. Essa é a última aula do trimestre, então se você fez toda a sequência de aula certinho, né, então a gente fecha a sua nota com aquilo que você respondeu, com aquilo que você produziu. Tudo bem? Então fiquem com Deus, até a próxima, saudade de vocês, usem máscara, tenham responsabilidade social e protejam-se, ok?